Se você tivesse que dar outro nome ao rock and roll, você poderia chamá-lo de Chuck Berry. Essa simples, mas impactante frase de John Lennon deixa bem claro a enorme importância de Chuck Berry, que é considerado o pai do rock e para muitos o verdadeiro rei do rock, influenciando de Eric Clapton a Angus Young. Mas apesar de ser uma referência e ter mudado o mundo da música, o pai do rock, além de sua longa história, colecionou diversas polêmicas, chegando até mesmo a dar um soco na cara de Keith Richards, simplesmente por encostar em sua guitarra. Hoje você vai conhecer a história do homem que criou o rock and roll. No dia 18 de outubro de 1926, em St. Louis, Missouri, nasceu Charles Eduardo Anderson Berry. Fruto de uma grande família de classe média, foi o terceiro de 5 filhos. Seus pais acreditavam no sonho americano, e mesmo vivendo em uma época de segregação racial, o estudo era a base da educação de seus filhos. Isso foi crucial para Berry se interessar por duas paixões, a música e a poesia, levando o jovem garoto a se dedicar até mesmo na sua forma de falar com uma boa dicção e sem uso de gírias, o que ajudaria em suas futuras composições. Outra dedicação, e creio que essa seja a mais importante na vida de Chuck Berry, foi o violão, onde ele simplesmente aprendeu a tocar sozinho. Esse foi o pontapé inicial para sua carreira. Em 1941, aos 15 anos de idade, ele realizou sua primeira apresentação em sua escola e seguiu se apresentando em festas e bailes escolares. Mas a sua educação e início de carreira musical não impediu Berry de cometer o primeiro de muitos atos controversos de sua longa vida. Em 1944, o jovem cantor e guitarrista foi preso por roubar 3 lojas e um carro. Futuramente, Berry se justificou alegando que seu carro havia quebrado e sua arma era de brinquedo. Após ser condenado, ele foi levado a um reformatório próximo à capital do estado de Missouri, até ser libertado em 1947. Já no ano seguinte, longe da confusão, Berry se casou com Tamara Suggs, mais conhecida como Tori, e com ela teve sua primeira filha, e atuou em diversos empregos para sustentar sua família, tendo até mesmo feito um curso de cabeleireiro. Mas, mesmo trabalhando, Berry jamais abandonou a música e encontrou nela uma ótima forma de complementar sua renda, atuando em bandas locais nos clubes de St. Louis. Em 1953, estava com o trio do pianista Johnny Johnson, que futuramente seria inspiração de Berry para compor Johnny B. Good, iniciando uma colaboração de longa data com o pianista. Mas foi no ano seguinte que a carreira de Berry começou a decolar. Em 1954, ele gravou as faixas I Hope That World Will Find You Well e Oh Maria, com o grupo Joey Alexander e The Couples. Seu som era uma mistura de country, blues e jazz, algo jamais visto, sem contar sua habilidade no palco, que se tornou um grande destaque, acompanhada pelas músicas de uma de suas maiores inspirações, o músico Muddy Waters, que posteriormente iria ajudar o início de carreira de Chuck Berry. Em 1955, Berry viajou para Chicago em busca de novas oportunidades, e por lá conheceu seu ídolo Muddy Waters, que sugeriu Berry a encontrar os irmãos X da gravadora X Records. O encontro foi um sucesso e Berry foi contratado, e logo em sua primeira sessão no dia 21 de maio de 1955, gravou a faixa Maybelline. Maybelline, why can't you be true? O single, que muitos consideram uma das primeiras faixas de rock, foi um verdadeiro sucesso. Mas quem recebeu os créditos pelo termo de rock and roll foi o DJ Alan Freed, que ajudou a impulsionar a carreira de Chuck Berry a divulgar sua canção Maybelline, levando ao 5º lugar nas paradas. Contudo, Berry teve que compartilhar créditos e royalties com Freed. Apesar disso, Freed continuou a apoiar Berry em filmes e shows, porém essa situação acabou marcando a primeira vez que Berry sentiu ter sido passado para trás nos negócios. Mas isso não atrapalhou sua carreira. De 1955 a 1959, Chuck Berry era um verdadeiro astro. Suas músicas como Roll Over o Beethoven e Carol, entre outras, eram conhecidas pelo mundo todo. Suas canções, que abordavam temas como consumismo e vida adolescente, mostraram que Berry foi um dos primeiros a perceber o potencial de consumo dos jovens americanos no período pós-Segunda Guerra. E é claro que não podemos esquecer de suas apresentações ao vivo, onde ele executava o lendário Duck Walk. Com esse sucesso, Berry começou a investir em imóveis. Ainda com o país vivendo a segregação racial, o artista abriu um bar onde negros e brancos poderiam frequentar sem mais problemas. Mas o que poderia ser algo revolucionário acabou fazendo parte de uma mancha na vida de Chuck Berry.
Em dezembro de 1959, Barry foi preso sob a Lei Mann, acusado de ter relações íntimas com uma garçonete de 14 anos, a quem transportou através das fronteiras estaduais para trabalhar como atendente em seu clube. Segundo Barry, ela teria dito que tinha 20 anos. Ele relatou que a demitiu por faltar regularmente ao trabalho. Logo depois, a garota foi detida por prostituição e afirmou ter tido relações sexuais com Barry. Após um julgamento de 2 semanas, em março de 1960, Barry foi considerado culpado, multado em $5.000 e condenado a 5 anos de prisão. O júri foi marcado por um tom racista, e Barry recorreu da decisão. E um segundo julgamento foi realizado em maio e junho de 1961, e resultou em outra condenação de 3 anos. E após mais um recurso mal sucedido, Barry cumpriu 1 ano e meio de prisão de fevereiro de 1962 a outubro de 1963. Essa experiência transformou Barry, que ao sair de lá estava totalmente diferente. O músico havia se tornado distante, frio e amargo. Após deixar a prisão em 1963, o que poderia ser um recomeço de carreira difícil devido à má fama, foi facilitado pela invasão britânica, principalmente pelos Beatles e os Rolling Stones. Eles não se intimidaram pela prisão do músico e lançaram versões das músicas de Chuck Berry, o que facilitou seu retorno às gravações e apresentações. Esse retorno trouxe boas canções como No Particular Place to Go, You Never Can Tell e Nadine. Mas mesmo lançando boas canções, Barry decidiu deixar o estúdio de lado e começou a focar nas apresentações ao vivo. E com isso veio mais polêmicas, pois o guitarrista não queria mais ter banda fixa, apenas músicos locais contratados, sem nenhum ensaio antes das apresentações. Óbvio que isso não deu muito certo, e muitos shows pareciam algo amador. Um desses músicos, no início dos anos de 1970, foi Bruce Springsteen, que estava em começo de carreira. E um belo dia antes de uma apresentação, resolveu perguntar o que eles iriam tocar. E Barry simplesmente respondeu: músicas do Chuck Berry. Uma das condições para Barry se apresentar era o pagamento adiantado em espécie, pois ele achava melhor para sua contabilidade devido a ter sofrido diversos golpes. Apesar de suas apresentações no mínimo peculiares, a década de 1970 rendeu muito dinheiro a Barry. Isso chamou a atenção da Receita Federal dos Estados Unidos, e em 1979, Barry foi acusado de sonegar impostos. O músico se declarou culpado e ficou mais 4 meses atrás das grades, e prestou 1.000 horas de serviços comunitários. A partir dos anos 80, Barry só se destacava por aparecer em notícias policiais e artigos de fofoca. Inicialmente acusado de agredir uma mulher em Nova York, causando diversos ferimentos em seu rosto. Barry admitiu a culpa e foi libertado mediante pagamento de fiança. Posteriormente, foi acusado de instalar uma câmera no banheiro de um dos seus restaurantes no Missouri para filmar mulheres. Barry alegou que a câmera tinha o propósito de flagrar um funcionário que estava furtando do estabelecimento. Apesar de nunca terem conseguido comprovar sua culpa, ele optou por um acordo de ação coletiva. Segundo os relatos, em uma de suas biografias, Barry desembolsou mais de $1 milhão em processos movidos por quase 60 mulheres relacionadas à agressão, abusos ou vídeos íntimos, sem contar os honorários advocatícios. Além disso, Barry também enfrentou processos por posse de maconha, mas um dos mais notáveis ocorreu em 2000, quando seu ex-companheiro do início de carreira, o pianista Johnny Johnson, exigiu créditos por ter ajudado na composição de mais de 50 músicas, incluindo Roll Over Beethoven. No entanto, o caso foi arquivado, pois o juiz considerou que já havia se passado tempo demais para solicitar os supostos direitos. Nas seguintes décadas, Barry estava com um patrimônio recheado e já era considerado uma lenda da música, tanto que fez parte da primeira turma a entrar para o Hall da Fama do Rock and Roll em 1986. Os anos foram passando e a idade de Barry ia avançando, e mesmo assim o guitarrista não desistia e continuava levando a vida de shows. O cantor chegou a se apresentar no Brasil pela primeira vez em 1993. Já nos anos 2000, precisamente em 2008, com quase 82 anos, fez uma série de shows por diversos continentes, incluindo mais uma passagem pelo Brasil. Mas os sinais da idade haviam chegado, e durante um show em Chicago na virada do ano de 2011, após 1 hora de apresentação, o cantor desmaiou em cima do teclado e teve que sair do palco com a ajuda de 3 pessoas. Mas Chuck Berry não desistiu e, em 2013, beirando os 87 anos, fez mais uma turnê com outra passagem pelo Brasil. No entanto, como absolutamente nada na vida dura para sempre,
Chuck Berry fez sua despedida dos palcos em 15 de outubro de 2015, 3 dias antes de completar 88 anos. Ele anunciou sua aposentadoria durante uma homenagem do Rock and Roll Hall of Fame. Apesar de ter se aposentado dos palcos, Berry sentiu a necessidade de encerrar sua carreira com um último capítulo. Em outubro de 2016, ao completar 90 anos, surpreendeu a anunciar seu primeiro álbum desde Rocket, que foi lançado em 1979. Batizado de Chuck, o álbum contava com a participação de seus filhos, sendo uma emocionante homenagem à sua esposa Todd. Chuck Berry faleceu 3 meses antes do lançamento do álbum por causas naturais em 18 de março de 2017, aos 90 anos, em sua residência no Missouri, nos Estados Unidos. Apesar das controvérsias que marcaram sua vida, palavras são insuficientes para expressar o tamanho da importância e do legado que Chuck Berry deixou para o mundo, sendo uma figura essencial e pioneira no desenvolvimento do que hoje conhecemos como rock and roll. Agora, se você estiver interessado em uma história curiosa sobre o rei do rock, é só assistir esse vídeo sobre o dia em que Elvis Presley se tornou um agente do FBI.